Módulo 34, também em equações trigonométricas. Então, qual a diferença da aula 33 e para a aula 34? A aula 33 fala assim, ó, resolva em reais. A aula 33 fala, resolva supondo o intervalo de 0 a 2π ou de 0 a 360. Então, qual a diferença? Somente a resposta, que a resposta terá que estar na expressão geral dos arcos, ok? Então, vamos lá, exatamente igual, tá? Isolando a função seno. 2 seno x é maior ou igual a 1, seno x é maior ou igual a meio. Então, vamos pensar. Quem é x quando o seu seno é meio? Eu sei que é um ângulo de 30 graus, tá? Se ele é 30 graus, tá? Vamos colocar lá, só para localizar, 0, 90, 180, 270 e 360. Um ângulo de 30 graus está no primeiro quadrante. A função trabalhada aqui é a função seno. Função seno, eu sei que é o eixo y, tá? Então, eixo y. Então, vamos lá. Quem mais tem seno valendo meio? Seno de 30, eu sei que vale meio. Só que eu sei também que o 150 também tem valor meio. Nada de diferente, tá? Então, vou pensar assim agora. Vou pintar onde? Eu vou pintar maior que meio. Muito bem. Seno, o eixo do seno, meio está aqui, maior que meio está para cima dele ou para baixo dele? Está para cima dele. Então, eu sei que eu vou pintar só a tampinha da laranja. Olha lá. Só a tampinha da laranja. Certo? Bolinha fechada. Bolinha fechada. Por quê? Porque tem maior ou igual. E aí, a minha resposta será um intervalo de 30 a... nossa, o que eu coloquei aqui? 150. De 30 a 150. Ok? Então, nada de diferente. Agora, vai aparecer uma situação diferente, tá? A minha resposta, ela tem que vir na expressão geral dos arcos. Qual que é a expressão geral dos arcos que vocês já aprenderam? É alfa mais n vezes 360, tá? Alfa é o ângulo dado e n é quantas voltas ele deu no meu ciclo trigonométrico. Então, ó, alfa para mim é 30 e aqui alfa para mim é 150. Então, qual será a solução quando ele fala em reais? Então, ó, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 30 mais n vezes 360 e menor ou igual a quem? 150 mais n vezes 360, tá? Então, a única diferença é a resposta, certo? Então, vamos lá. O segundo, a mesma coisa. 2 cosseno x é menor ou igual a raiz de 2, cosseno x é menor ou igual a raiz de 2 sobre 2, tá? Igualzinho o outro. Quem é x quando o seu cosseno vale raiz de 2 sobre 2? Eu sei que é o quê? 45 graus. Muito bem. Só para localizar, 0, 90, 180, 270 e 360. Eu sei que um ângulo de 45 graus está no primeiro quadrante, tá? Se eu estou trabalhando agora com a função cosseno, o eixo responsável por essa função é o eixo x, tá? Então, vamos lá.
Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Só ele? Não. Eu tenho cosseno também do côngruo a ele, no quarto quadrante, que é 315. Muito bem. Agora vamos a resposta, tá? Ele pede que o meu cosseno seja menor. Ó, cosseno tá aqui, menor, raiz de 2 sobre 2 tá aqui. Ser menor que raiz de 2 sobre 2 é estar à direita dele ou à esquerda dele? Eu sei que é à esquerda dele. Então, eu vou pintar tudo que está à esquerda dentro do ciclo trigonométrico. Então, eu vou pintar isso aqui, ó. Muito bem. Se eu pintei isso, agora eu observo, bolinha aberta ou fechada? Tem igual? Bolinha fechada. Para cá e para cá. E agora eu soluciono o meu intervalo de entre 45 e 315. A única diferença agora é a solução que virá na expressão geral dos arcos, tá? Eu sei que aqui o alfa é 45 e 315. Então, como que ele vai ficar, ó? X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 45 mais n vezes 360 e menor ou igual a quem? 315 mais n vezes 360. Então, a única coisa realmente é a nossa resposta, ok? Vamos ao terceiro. Ao terceiro agora é a função tangente. Vou resolver da mesma forma, tá? Isolando a função tangente. Tangente x é maior que raiz de 3. Então, vamos pensar. Quem é o ângulo x quando a sua tangente é a raiz quadrada de 3? Eu sei que a raiz quadrada de 3, o meu ângulo, para ser tangente de 3, o ângulo é de 60 graus. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho que o ângulo de 60 graus é um ângulo do primeiro quadrante, ok? Ó, opa, 60 graus é um ângulo do primeiro quadrante. Eu sei que a minha função tangente é esse eixo que passa perpendicular aí ao tangente à circunferência, tá? Então, olha lá, tangente de 60, eu sei que vale raiz quadrada de 3, tá? Mas só a tangente de 60 que vale raiz quadrada de 3? Não, eu sei que eu tenho lá embaixo côngruo a ele. Quem que é o côngruo a ele? É um arco de 240, ok? Então, agora vamos pensar assim, ó. Eu quero que a minha tangente seja maior que raiz quadrada de 3. O eixo da tangente está aqui. Raiz quadrada de 3 está aqui. Maior que raiz quadrada de 3 está para cima do radical 3. Eu sei também que não existe tangente para 90 e 270. Então, vamos lá. Como que eu vou pintar? Eu vou pintar até chegar no meu ciclo trigonométrico. Tá, ó. E eu sei também que vale o oposto pelo vértice a ele aqui, tá? Bolinha aberta ou bolinha fechada? Eu sei que a minha bolinha é aberta porque não tem igual
E aqui, como não existe, sempre será aberto para 90 e 270. Inclusive, eu esqueci de pôr, ó, 90 e 270. Então, qual será a nossa resposta? De 60 a 90, tá? E de 240 a 270, ok? Então, vamos ver como que vai ser a resposta. Como eles são côngruos, tá? Eu colocando apenas esse intervalo já é o suficiente para minha resposta, tá? A única diferença, quando nós vimos a expressão geral dos arcos, quando o arco tinha um único ponto, tá? Eu usava o 360, certo? Ó, aqui ele não tá repartindo, aqui ele reparte o meu ciclo ao meio. Então, eu usei metade do ciclo. Ao invés de eu usar 360, eu vou usar 180, tá? Então, sempre a tangente será 180. Então, vai ficar, ó, solução. X pertence aos reais, tal que X, tá? É um intervalo entre 60 e 90, mais N vezes 180, mais N vezes 180. Certinho? Seguindo o número 4, que diz o número 4. Eu tenho aí uma inequação na função cosseno. Igualzinho. 2 cosseno x é maior que 1, cosseno x é maior que meio. Então, vamos pensar. Quem é x quando o seu cosseno vale meio? Quando que o cosseno vale meio? 60. Então, vamos lá. No nosso ciclo trigonométrico. 0, 90, 180, 270, 360. Um arco de 60 graus está no primeiro quadrante, tá? Se eu estou trabalhando com a função cosseno, eu sei que o eixo responsável pela função cosseno é o eixo x, tá? Então, eu sei que cosseno de 60 vale meio. Somente o 60? Não, eu tenho também cosseno de 300. Tá? Nada novo, né? Então, vamos lá. Bolinha aberta ou fechada? Se eu quero maior, aliás, que sinal eu tenho, né? Sinal de maior. Maior que meio. Então, vamos pensar, ó. Eixo cosseno é o x, tá? Se o meio está aqui, maior que meio está à direita do meio ou à esquerda do meio? À direita do meio. Então, vou pintar esse pedacinho aí. Então, eu preciso pintar o pedacinho do ciclo. Então, seria só essa partezinha aí. Tá? Então, agora sim, ó. Bolinha aberta ou fechada? Aberta e aberta. Então, eu vou ter a resposta de 0 a 60, tá? De 300 a 360, tá? Aí, eu lembro que eu dei para vocês, eu falei que eu ia comentar depois, esse exercício o mesmo, tá? A minha resposta para esse foi de 0 a 60, tá? E de 300 a 360, perfeito, tá? Então, quer dizer que a minha resposta poderia ser a mesma para esse. Só que eu vou dar outra resposta, tá? Que se eu estou andando no sentido anti-horário, ele é positivo. Se eu venho para cá, ele é negativo. Então, se eu estou andando para cá e o 300 é côngruo a 60, eu posso ter aqui um ângulo de menos 60. Então, que intervalo eu poderia ter aí? Um intervalo entre menos 60 e 60. Então, seria maior que menos 60 e menor que 60, tá?
é uma resposta que poderia ou ser igual à anterior, de 0 a 60, de 300 a 360, tá? Mas às vezes aparece num exercício objetivo, aparece dessa forma e vocês não sabem, então preciso avisá-los, tá? Então, x pertence aos reais, tá o quê? X é um intervalo, tá? De menos 60, então ele é maior ou igual a menos 60 mais n vezes 360 e menor ou igual a quem? 60 mais n vezes 360. E agora, o último exercício, tá? Que ele é um pouquinho diferente também. Então, o que percebem que tá de diferente aí, tá? Além da solução serem reais. Ó, todos os exercícios que nós fizemos até aqui, a tangente, o seno ou cosseno, ela só do ângulo x. Agora, aparece seno ou cosseno ou tangente de 3x. Então, pode ser x, 2x, 3x, tá? Então, eu vou proceder de forma diferente, tá? Então, vamos lá. Isolando a função seno primeiro, tá? Se eu for isolar a função seno, então vai ficar, ó, 2 seno de 3x é maior ou igual a 1. Seno de 3x é maior ou igual a meio. Então, vamos pensar assim, ó. Quem que é o ângulo 3x quando o seu seno é meio? Então, quando o seu seno é meio? É 30. Ok? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha lá, ó. 0, 90, 180, 270. Um ângulo de 30 graus, ele está no primeiro quadrante, tá? Eu sei que a minha função seno é o eixo y, está aqui. Então, tudo tem que bater aí no eixo y. Então, eu sei que seno de 30 vale meio, tá? E quem mais vale meio? Seno de 150, ok? Então, agora, eu sei que eu peço, se ele pede que seja maior, maior tá daqui para cima, tá? Então, eu vou pensar que eu vou pegar esta solução. Certo? Então, bolinha fechada. Fechada. Então, eu quero esse intervalo de 30 a 150. Tudo certo? Nada novo por enquanto. Olha o que vai acontecer agora. Então, solução. X pertence aos reais, tá o quê? Tá? Ele fala assim, ó, 3x, agora não é x apenas, é 3x, é maior ou igual a quem? 30 mais n vezes 360 e menor ou igual a quem? 150 mais n vezes 360. Ok? Mas, a minha solução tem que ser x, tá? Então, esse 3 aqui, ó, eu tenho que passar ele para cá e ele para cá. Se ele tá multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar o quê, ó? Tá? Olha lá. 150 dividido por 3, mais n vezes 360 dividido por 3. Tenho que dividir todos, tá? E aqui, 30 dividido por 3, mais n vezes 360 dividido por 3. Poderia ter feito direto, só quis fazer para vocês perceberem como é que vai ficar. Então, x maior ou igual. 30 dividido por 3, 10, mais n vezes 360 por 3, 120.
I menor ou igual a 150 por 3 dá 50, mais N vezes 360 por 3, 120. Então, essa será a nossa solução, tá? Então, toda vez que aparecerem 2x, 3x, eu procedo dessa forma, ok?